A história de José do Egito nos ensina que nenhum sofrimento é em vão quando Deus está no controle. A história da vida dele está no livro de Gênesis Capítulos 37 a 50, que faz parte do Antigo Testamento. Ele viveu muito antes de Jesus, na época dos patriarcas, e sua história mostra como Deus agia com seu povo desde o início, guiando destinos, formando caráter e cumprindo promessas. Esta é a história de um homem traído pela própria família, esquecido na prisão, mas exaltado por Deus no tempo certo. Quem foi José do Egito? Era um jovem, filho de Jacó, amado de forma especial por seu pai. Jacó lhe deu uma túnica colorida, símbolo do Hana, mas isso despertou inveja e ódio em seus irmãos. José teve sonhos dados por Deus. Feixes e estrelas se curvavam diante dele. Ao contar seus sonhos, seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Deus já estava mostrando o futuro, mesmo quando o presente parecia frágil. Os irmãos de José começaram a ter muita inveja e ciúme dele, e então eles decidiram traí-lo. Certo dia, os irmãos de José o lançaram em uma cisterna vazia. Depois, venderam José como escravo para mercadores que iam ao Egito. E para o pai, mentiram dizendo que José havia sido morto. Os irmãos de José levaram ao pai a túnica ensanguentada e mentiram, dizendo que José havia sido morto por um animal feroz. Ao ver a túnica, Jacó acreditou na história. Pegou a túnica e rasgou suas vestes, sinal de luto profundo. Vestiu-se de pano de saco, chorou por muitos dias. Recusou-se a ser consolado e declarou: descerei à sepultura chorando por meu filho. José perdeu a família, a liberdade e o lar, tudo no mesmo dia. Mas Deus não o perdeu de vista. José começa uma nova vida na casa de Potifar. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, tudo o que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele. José ganhou confiança e foi colocado como administrador da casa. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, escolhendo honrar a Deus, mesmo sabendo que poderia pagar um preço alto. Um dia, ao fugir da tentação, José deixou sua capa para trás, tomada pela rejeição. A mulher mentiu, acusando José de tentar abusá-la. Potifar acreditou na acusação e, tomado pela ira, mandou José para a prisão, o lugar onde ficavam os presos do rei. Falsamente acusado, José foi lançado na prisão. Mesmo ali, Deus estava com ele. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. José pediu apenas uma coisa: lembra-te de mim quando estiveres livre. Mas ele foi esquecido por 2 anos, até que um dia tudo mudou quando o faraó teve sonhos perturbadores. Ninguém conseguiu interpretá-los. Então, o copeiro se lembrou de José. José foi chamado às pressas e declarou: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável. José interpretou os sonhos: 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Impressionado, o faraó colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. José se ri e encontra com os irmãos no período da fome. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento, sem reconhecê-lo. José os reconheceu, testou seus corações, viu arrependimento. Então, José chorou e se revelou: eu sou José, vosso irmão. Não tenham medo. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Perdão e propósito. José perdoou seus irmãos, trouxe sua família para o Egito e cuidou de todos com muito amor e fé em Deus. Ele declarou uma das frases mais poderosas da Bíblia: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José entendeu que sua dor tinha propósito. A história de José nos ensina que Deus usa o processo para formar o caráter. Se hoje você está na cisterna, na casa de Potifar, ou se sente preso na alguma área de sua vida, não desista. O mesmo Deus que exaltou José está trabalhando na sua vida. José salvou mais do que sua família. Sua sabedoria preservou nações inteiras da fome. O propósito de Deus em José foi maior do que sua dor pessoal. Ele é um tipo profético de Cristo. Muitos estudiosos veem paralelos entre José e Jesus. Amado pelo pai e rejeitado pelos irmãos. Vendido por prata. Humilhado antes da exaltação. A história de José é a mais longa do Gênesis. Nenhum outro personagem tem tantos capítulos dedicados. Isso mostra a importância do processo, não só do milagre final. Ele recusou o pecado, mesmo sem ninguém ver. Quando rejeitou a esposa de Potifar, não havia testemunhas. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José temeu mais a Deus do que as consequências humanas. A prisão foi o caminho para o palácio. Humanamente,
A prisão era o fim, espiritualmente. Foi o corredor que levou José ao trono. Nem todo atraso é rejeição. Às vezes é direção. A história de José do Egito nos ensina que Deus nunca perde o controle. Mesmo quando a vida parece injusta, cada lágrima, cada espera e cada silêncio tinha um propósito. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia castigo era caminho. José nos mostra que o caráter sustenta o homem antes da honra e que o perdão é mais poderoso do que a vingança. Deus transformou dor em provisão, rejeição em governo e sofrimento em salvação para muitos. Na vida real, talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Talvez esteja enfrentando injustiças, portas fechadas, silêncio e espera. Mas assim como José, Deus não perdeu o controle da sua história. Se hoje você não entende o processo, continue caminhando. Se tudo parece atrasado, continue confiando. Porque o Deus que transformou a vida de José é o mesmo que pode transformar a sua. Repita comigo: eu não desisto, eu confio em Deus. O final feliz também está sendo preparado para você. Se essa história falou com você, deixe seu like, comente "eu não desisto". Eu confio em Deus. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a fé. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Obrigada.